Olá, voltamos com mais um Carreira Médica Entrevista. E dessa vez, a nossa convidada é a doutora Marcela Bosco. Ela é médica pediatra e neonatologista. E quem conduzirá a entrevista são as futuras médicas doutora Aleja Lima Luzzi e a doutora Vitória Fernandes Serafim. Acompanhem. Bom, boa noite. Eu sou Vitória, sou do terceiro semestre de Medicina. E a gente vai fazer uma entrevista hoje com a doutora Marcela Bosco, né? Boa noite, eu sou a Aleja, eu estou no 7º semestre também, e a gente vai entrevistar a doutora Marcela. Boa noite, meninas. Boa noite para quem está vendo um pouquinho o que a gente vai conversar. Me apresentando, né? Então, eu sou Marcela, esposa do Dr. Álvaro, conhecido por vocês, né? Eu fiz um pouquinho da minha carreira, né? Então, na verdade, eu fiz um colégio. Eu sou de São Paulo, sempre fiquei aqui, né? Estudei em colégio aqui em São Paulo, a vida toda, o mesmo colégio. Acabei fazendo faculdade de medicina na Santa Casa. Acabei prestando pediatria e neonatologia que eu fiz lá no HC, onde eu também trabalhei, entre outros muitos lugares. E há um tempo atrás eu voltei para a minha faculdade, foi um prazer voltar na área de neonatologia para poder trabalhar e fazer a parte acadêmica que eu tanto amo, né? Nesse meio do caminho, acabei começando o consultório e do ano passado para cá acabei decidindo ficar só no consultório. E eu acho que uma das coisas que a gente vai conversar, inclusive, é um pouco disso. Também sou um pouco interessada, e daí é interesse mesmo, tá? Atualmente, entre muitas coisas, como medicina, e em especial a pediatria integrativa, que eu ando lendo, fiz até uma pós relacionada a isso, e também extremamente apaixonada em cuidados paliativos pediátricos, e o sonho é tentar fazer em algum momento um ambulatório de paliativo perinatal dentro do SUS, que é uma coisa que existe, mas que não tem em tantos lugares. Por exemplo, na Santa Casa não tem e a gente gostaria muito de fazer. É isso. Que legal. É. Bom, então, muito legal, né? Conhecer, um prazer receber a senhora. E a gente vai começar a nossa entrevista perguntando por que a senhora escolheu fazer medicina, assim, tinha algum desejo já desde a escola, a senhora sempre quis fazer, ou foi uma coisa que foi decidido depois no vestibular? Bom, na verdade, eu acho que toda criança em algum momento sonha em fazer medicina, ou ser médico, ou pelo contrário, né? Fala, não, jamais faria medicina. Eu não, sempre pensei entre tantas coisas, gostava muito, tenho, lógico, a influência do meu pai, que é médico, neurocirurgião, e acabei pensando que seria algo legal para eu prestar. Daí, no final do colegial, que hoje já é ensino médio, né? Me interessei pela parte de pesquisa genética, meninas. Então, eu achei não, né? Acabei conversando com muita gente que falou para mim que para eu acessar essa área, eu não necessariamente precisaria fazer medicina. Então, no meu terceiro colegial, né, o último ano do ensino médio, fiquei bem em dúvida, prestei várias coisas, entrei em outras coisas, acreditem. Legal. Fiz um ano de uma faculdade de química, tá? Morei fora, inclusive, né, de São Paulo, aqui no Brasil, mas fora de São Paulo. E daí, quando eu estava lá, eu falei, o que eu estou fazendo, né? Eu acho que talvez o Álvaro me perguntou esses dias, uma pontinha de medo de prestar medicina? Pô, talvez, não sei. E daí, falei, bom, é isso, coragem, é difícil você sair de uma faculdade e voltar para o cursinho, mas voltei, fiz um ano de cursinho, e daí passei na Santa Casa, né? Que estava tranquila, queria fazer, estava preocupada em relação a valor, mas foi conversado tudo com a minha família e tudo mais. E eu acho que, querendo ou não, as nossas escolhas fizeram com que eu tivesse um tempo a mais e viesse para a medicina um pouco mais madura, né? Que isso também ajuda bastante. Eu tive por perto ali bastantes amigos que ou eram muito novos, ou não estavam preparados, enfim, e eu gostei muito de entrar no momento que eu entrei. Então, foi um caminho meio tortuoso, mas deu certo. Legal. E a senhora fez residência direto ou começou a trabalhar antes, enquanto estudava para residência? Deu plantão, assim? Bom, E que conselho você poderia nos dar em relação a esse assunto?
Bom, eu prestei direto, por alguns motivos, e mais um negócio que eu diria para vocês, que daí é uma experiência pessoal mesmo, eu tive o privilégio de não precisar sair correndo para ganhar dinheiro, né? Que eu acho que muitas pessoas não têm essa opção. E a gente sabe, né, que no geral a residência médica, ela cursa com um tempo muito intenso de trabalho, que é uma das coisinhas que a gente vai falar depois, e com um retorno financeiro pequeno, né? Então, eu tive essa oportunidade, portanto, eu já sabia o que eu queria, prestei diretamente e fui para a residência, né? Que conselho que eu falaria para vocês, né? Que é uma das outras coisas, né? Que você perguntou, Aleja. Se você não tem essa necessidade de sair para ganhar dinheiro, né? Que eu sei que algumas pessoas precisam, porque são arrimo de família e tudo mais, e você já sabe a área que você quer, o meu conselho é preste. Porque na hora que a gente cai na vida e começa a ganhar um dinheiro, é difícil voltar para o ritmo da residência, que é muito intenso, com um retorno financeiro pequeno. Então, podendo, eu acho que vale a pena esse acesso direto, tá? Sei que hoje em dia tem outras coisas além de residência, uma entrevista que até o Dr. Álvaro acabou fazendo com um colega, o Dr. Paulo Miller, ele fala, olha, tem muitos estágios que carga horária é diferente, e assim, tem muita gente boa que faz esses estágios, no próprio HC, que é onde eu fiz a residência, tinha estágio, né, de pediatria não, mas eu lembro de neonatologia, e algumas pessoas muito queridas preferiram fazer porque a carga horária era menor e podiam trabalhar. Eu super entendo, e são pessoas maravilhosas, né? A ideia é fazer caber no dia a dia de vocês e ver essa questão do retorno financeiro, né? E o quanto você vai aproveitar, porque eu também converso, né, um pouquinho mais para frente, que foi um período difícil, puxado, na minha opinião, mas assim, extremamente enriquecedor. Eu não faria nada diferente, nada. Que legal. Bom, eu acho que até seria até, como posso dizer, uma experiência, né, que você pega nessa questão do estágio, né? Uma outra, porque pode seguir vários caminhos, né? Não só somente a residência é de cara, mas, por exemplo, às vezes você pode experimentar alguma coisa diferente que você não sabia, pegar Sim. o dia a dia de como que é a especialidade para você ver se realmente é aquilo que você quer ou não na residência, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente quer aquilo e a gente não tem a prática, então a gente não tem tanta certeza Daí tem mesmo, né? gente que cai na vida é isso. Ah, não sei se eu quero pediatria. Poxa, então vai atender um pouco para ver se é isso, porque também prestar só por prestar é um pouco frustrante, porque você vê muita gente que entra numa residência, daí dá uns meses, sai. Daí essa pessoa perdeu, digamos assim, um tempo na vida dela, e às vezes a vaga da residência se perde e talvez tivesse alguém que queria, né? Então, assim, é puxado. Então, se você sabe, não precisa de dinheiro, meu conselho é vá, preste, né? Se Tá não, certo. vai fazer um estágio que também você vai conhecer, ou vai trabalhar um pouco para ver se é isso que você gosta, né? Hoje em dia tem muitas áreas para a gente adentrar, né? Uhum. E já que a gente está falando de residência, né, como que foi a sua trajetória, assim, para a escolha da especialidade? Já que a senhora falou que já sabia, assim, que ia fazer pediatria, como que foi, assim, o que aconteceu? Qual foi seu pensamento aí? Bom, quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, gosto muito de criança, gosto muito de idoso, adoro. Então, eu já sabia que eu ia mexer com os extremos da vida. E daí, ao longo da faculdade, eu pensei, poxa, eu acho que eu gosto de uma medicina preventiva, né? E eu penso que hoje em dia, quando a gente pega, às vezes, a terceira idade, eu já estou pensando em alguém que já viveu a maior parte da vida dele, né? Então, às vezes, é a pessoa que já chega com um monte de comorbidades. Então, isso é uma das coisas que me encantam na pediatria, né? Eu poder fazer um trabalho que é para a vida toda, né? Então, foi aí que eu escolhi. Em relação a áreas que eu gostava, por exemplo, dentro da própria pediatria, eu adorava, impressionante, hemato e onco. É engraçado que quando eu prestei a residência, muita gente falava assim para mim, nossa, é engraçado, as pessoas chegam com esse feeling aqui, né? Ah, eu gosto. No próprio internato, quer dizer, no próprio quarto ano da faculdade, né? Naquele período que a gente tem muita aula, eu era
extremamente encantada com reumatologia. E quando você vê, de fato, na clínica, eu fiquei um pouco triste, digamos assim, porque hemato, leucemia em criança, né? E outras doenças que não são tão patológicas assim. Mas achava legal, mas eu achei que era uma especialidade muito limitada para o que eu gostaria. Oncologia em criança é muito diferente da oncologia de adulto, né? Tem tumores que tem a criança já nasce com aquele tumor, então é um pouco diferente, não tem a ver tanto com fatores de risco. Daí eu falei, bom, acho que não é o que eu quero, e ver um monte de criança morrendo, porque todo mundo pensa, eu não gosto de criança doente, eu também não. É por isso que eu faço pediatria, eu não quero ninguém doente, né? E daí, no final das contas, eu entrei na pediatria e fui fazer neonatologia, né? Que é a especialidade da especialidade, que hoje em dia a gente é muito sub, né? Mas eu acho que, de certa forma, até dentro da pediatria, a gente tem uma avaliação um pouco geral, né? A neonatologia é mais específico, mas eu consegui trazer para o meu dia a dia, onde eu acabei fazendo escolhas de recepcionar o bebezinho muito pequenininho, né? Então, eu faço aquela consulta de pré-natal para ver toda a gestação e tudo mais, fazer o acompanhamento ali na maternidade e já seguir essa criança pro resto da vida. Daí os pais perguntam para mim, e quando que eles param de vir aqui? Daí eu falo, quando eles quiserem, né? Quando eles tiverem vergonha, porque tem... Os meninos me largam muito cedo, que eles têm vergonha, né? As meninas não querem ir para ginecologista, então fica esse meio do caminho, mas eu falo que eu não mando ninguém embora, então eles vão quando eles querem, né? Quando já é o momento, enfim, então é mais ou menos essa a trajetória de escolha. Legal. Só uma pergunta antes de passar para a próxima, quantos anos, assim, de residência de pediatria e de neonatologia? Mudou, né? Na minha época, eu peguei os 6 anos de faculdade, mais 2 de pediatria e 1 de neonatologia. Hoje, a pediatria são 3 anos, que eu, de verdade, meninas, eu não acho que seria ruim eu fazer, mas acho que, de fato, a gente já entra muito tarde no mercado de trabalho e as pessoas ficam um pouco angustiadas com isso, e talvez algumas pessoas deixem de fazer por conta disso. Mas acredito que é para uma formação melhor, tá? E a neonatologia acabou virando 2 anos. Então, seriam mais 5. Eu tive a sorte de fazer em 3. Então, que legal. Faz muita diferença. Faz muita Imagina. diferença, eu sei. Total diferença. Total. Sim. E como que foi o período da residência? Quais que foram as maiores dificuldades que você teve que enfrentar? Como eu falei para vocês, intenso e em todos os sentidos, né? Acho que o maior problema, na minha opinião, é a falta de tempo. A gente tem muito pouco tempo, né? Hoje ainda se tem uma questão mais de... Foi uma preocupação que veio com as gerações, graças a Deus, de ter pós-plantão. Antes não tinha, né? Então, você emendava num plantão que podia ser horrível e continuava trabalhando. Gente, isso é insalubre de um grau. E pensando que a gente é médico, né? E vocês já consideram no grupo de médicos também, isso você não vai fazer um bom atendimento, isso não vai ser de qualidade, né? Então, eu penso que foi intenso, graças a Deus eu peguei pós-plantões em algumas áreas, e eu achei que isso é muito válido, mas a falta de tempo para mim, para minha família, seja na época que eu morava com meus pais e já namorava, ou mesmo tempo de estudo, acreditem. O estudo é muito mais ali no... Tanto que eu falava para os residentes, até o ano passado, quando eu estava na parte acadêmica, eu falava, aproveitem para estudar enquanto vocês estiverem aqui, que achar que a gente vai para casa e vai dar grande estudada, a gente não consegue. Então, eu acho que esse é o problema. Podia ser algo mais equilibrado, a questão de tempo na residência. Inclusive, o Álvaro chegou até a comentar aqui na residência dele, assim, apesar de ser uma outra realidade, né, que tem cirurgia envolvida, mas ele falou assim, chegava a trabalhar mais de 100 horas por semana na residência, porque realmente é uma carga muito grande, né? Eu acho que eu, como pediatra, devo ter chegado ao INEL 50 bem tranquilo,
50 assim fácil, e a gente acha que é isso, que a vida tem que ser assim, né? E não tem. Isso aí é abusivo, né? Mas é isso, precisava ter uma noção melhor, um número melhor de vagas, uma distribuição melhor, e eu acho que a geração de vocês está preocupada com isso, isso é um ponto extremamente positivo, e a gente espera que as coisas fiquem melhor, né? Não é porque é cirurgia que a pessoa não pode tomar banho, né? Ou comer, que às vezes a gente via isso, parecia piada. Na ortopedia lá na minha faculdade, ela é conhecida por ser sofrida a residência, né? E eles se orgulhavam disso. E eu acho triste demais. Verdade. E sobre a pediatria em si, a senhora considera que tem um bom retorno financeiro? E como que é essa relação, assim, custo-benefício, assim? Tem uma realização pessoal, que Realização pessoal, não compensa? tenho nem o que falar. Desculpa, eu acabei falando em cima de você, Vitória. Realização pessoal, não tenho nem o que falar, né? Quando você faz o que você gosta, independente na área médica, a gente se realiza, né? Ainda mais se a gente souber fazer de uma forma correta, no sentido de equilíbrio que hoje em dia a gente sabe também, né? Muito importante. Não adianta eu ser só um bom profissional, eu tenho que ter um tempo para mim, para minha família. Então, fazendo e sabendo equilibrar isso, não tem como não ter uma realização pessoal. Em relação à parte financeira, sim, hoje eu tenho boa retorno financeiro, né? E eu acho que são escolhas de vida, né? Assim, uma coisa que eu sempre converso com o Álvaro é que eu tenho uma especialidade e muitas pessoas talvez escolham uma especialidade puramente clínica. Então, a especialidade puramente clínica, ela só tem no geral uma via de você receber dinheiro, né? Então, seria ali com o seu atendimento. A parte cirúrgica tem os outros estresses relacionados a isso, mas tem uma entrada diferenciada. Nem sempre boa, mas melhor do que a maioria das vezes do que uma consulta. Hoje eu tenho, né, o prazer de ter o meu cantinho onde eu trabalho. Eu optei, já trabalhei em lugares que eram convênio ou, enfim, pagava uma hora X, mas, de fato, eu escolhi fazer com qualidade, não quantidade. Então, isso para mim é muito importante. E isso fez com que eu conseguisse ficar hoje em dia só no consultório, né? Como eu sou neonatologista, eu tenho outra via de entrada, que seria fazer a sala de parto particular e as visitas na maternidade. Então, eu tenho esse retorno financeiro dessa forma. As consultas e o atendimento na parte de maternidade. É isso. E como que é a questão, assim, do relacionamento com os pais? É uma coisa que te preocupa? E tem alguma outra parte desafiadora na profissão? Sim, vamos lá. O problema dos pais, que todo mundo fala, ser pediatra é fácil, né? Cuidar da criança é fácil, o problema é cuidar dos pais. Sim, vem a família toda, né, gente? Mas eu acho que, no geral, você não trata só, no caso de doenças, a doença, você trata o entorno, né? E no meu entorno vem a família. Como eu acho que a relação médico-paciente, ela é uma relação como outra qualquer, né? Então, tem que ter empatia, tem que ter match, né? E tem que ter essa troca. Então, assim, o que eu estabeleço com os pacientes? Limites, né? Esse negocinho aqui, ó, atrapalhou bastante, não é mesmo? E às vezes as pessoas não entendem que o WhatsApp não é urgência, e eu explico para eles, eu tento falar isso nas consultas, eu tento que a minha consulta seja grande e esclarecedora, porque um dos meus preceitos é que eu não gosto que ninguém dependa de mim, porque eu não gosto de depender de ninguém, né? Assim, eu não sou uma pessoa que sou 100% sozinha, óbvio, mas autonomia é um ponto que para mim é muito importante. Então, se o paciente não consegue dar um passo sem conversar comigo, já acho que é uma relação que não é boa, né? E eu gosto muito quando alguém manda uma mensagem e fala, ai, doutora, desculpa,
Eu acho isso bonito, de verdade, meninas, porque mostra um respeito, que é isso. Se eu tô à noite na minha casa, eu sei, o filho pode estar doente, mas eu tô na minha casa, com a minha família, eu posso estar doente também, né? Então, assim, lembrar que a gente é uma pessoa. Então, limites e respeito andam muito juntos. E eu acho que o paciente que não bate isso comigo, ele nem fica. Eu tive um caso, se você perguntar para mim assim, que eu fui deixar, olha, eu vou deixar algumas orientações, às vezes vocês vão viajar, se tiver febre, você, né, dá antitérmico tal, você pode usar tal, 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 se tiver dúvida na dose eu te ajudo, mas, né, não custa a gente ler uma bula, não é mesmo, gente? Eu sou a pessoa que mais lê bula para entender, né, possíveis efeitos colaterais, enfim, como pessoa. Daí eu falei, se tiver alergia, você dá tal. Daí a pessoa olhou para mim e falou assim, mas como é que eu vou saber que tem alergia? Eu falei, sua filha vai se coçar inteira, enfim, vai ficar com placas. Eu jamais, foi o que eu escutei, vou medicar sem passar num médico. Daí eu falei, mas olha, você pode estar em algum lugar que não tem um médico, ou você não vai conseguir um acesso, a pessoa nunca mais voltou. E eu pensei, realmente não bate com o que eu acredito que as pessoas têm que ter um conhecimento para poder cuidar do seu filho. Você não pode só delegar para alguém, né? Essa é uma das coisas desafiadoras da profissão pediátrica, né? Então, assim, é isso. As pessoas acham que, não, vou falar com o médico e daí se ele falar que tá tudo bem, eu tô tranquila. Poxa, tenha o seu cuidado como mãe, como pai. Se você acha que não tá bem, mesmo eu tendo orientado, eu falo, vá no pronto-socorro. Então, a partir do momento que a pessoa te fala com você, fala de novo, você fala, bom, eu acho que eu não estou ajudando só trocando uma mensagem. Ou você fala, venha em avaliação, ou passe em avaliação, porque eu acho que isso vai te deixar mais tranquilo, até porque eu estou à distância, né? Dando uma orientação e acreditando no que as pessoas estão relatando. Muita gente manda vídeo, foto, às vezes eu mesma peço, mas às vezes eu falo, olha, não consigo dizer, né? Na dúvida, é melhor você passar em avaliação. Apesar de que eu faço de tudo para que os meus pacientes não acabem indo no pronto-socorro por uma febre, por uma bobagem, digamos assim, porque tem coisas que eu falo, olha, crianças têm infecções, as infecções cursam com febre, as febres duram de 3 a 4 dias, e daí, na hora que você explica, a família fala, nossa, eu não sabia. É lógico que a gente não sabe, né? Eles não fizeram medicina, tadinhos. E mesmo quem fez, às vezes, quando é filho, criança, fala, ai, pelo amor de Deus, tá com febre, vai no pronto-socorro. E você fala, não, gente, pronto-socorro não é para tratar febre, é para tratar coisas agudas ali e que a gente não consegue cuidar em casa, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que um último ponto em relação a ser desafiador é quando eu tenho que dizer sobre uma doença grave. Na ANEL, quando eu tinha que falar sobre óbito. Por mais que eu fale para vocês que eu gosto de cuidados paliativos, é um momento muito desafiador, né? Porque a gente está falando de alguém que interrompeu a vida num momento que não era para acontecer essa interrupção, né? Como a gente diz, a lei natural é que os pais morram antes que os filhos. Então, quando isso se inverte, eu acho que é puxado. Mas a gente tenta ler e eu tento, no geral, na UTI neonatal, é difícil que isso aconteça. Ai, estava bem e de repente morreu. A gente viu recentemente casos assim, isso não é o dia a dia do médico, do pediatra e do neonatologista. O bebê é prematuro, ele é extremo, existem riscos, ele está melhorando, ele está piorando. Então a gente vai fazendo toda essa preparação. O que eu falei que eu quero fazer, que é o ambulatório lá de cuidados paliativos perinatais, é pegar essas gestantes que têm fetos com patologias e já preparar para, olha, é uma criança que tem agenesia renal bilateral. Se você fala para qualquer um que é médico, a gente sabe que, ó, inviável, não tem como. Vai fazer diálise? Não tem como, é uma criança que vai nascer. E mais, se ela não tem isso na formação dela, ela tem hipoplasia pulmonar. Então, o que acaba sendo limitante é que ela não tem pulmão suficiente para conseguir respirar, digamos assim. Eu preciso preparar essa família que esse bebê vai nascer e ele vai morrer, se não imediatamente, às vezes em pouco tempo. E às vezes inclusive, eles chegam para mim, não, doutora, eu já sei, ele vai morrer, né? Quando nascer, já nasce morto. Eu falei,
Não é assim. A mesma coisa para criança que tem, por exemplo, alguma malformação cerebral. Às vezes o pessoal prepara e já fala assim, vai morrer. Não vai, não é assim. A gente imagina que o prognóstico é reservado, mas tem crianças com hidrocefalia máxima, que a gente fala que é quase uma anencefalia, tá? É só líquido. Eles vivem, às vezes, anos, meninas, anos. E como é que eu vou falar para essa família que, mas falaram que ia morrer? Daí você fala, calma, isso vai acontecer, eu tenho que preparar essa família. Então, isso para mim é muito desafiador, mas é o que é mais apaixonante. Se eu puder ajudar uma gestante em especial que teve um caso de um filho que não vai viver longo tempo, né? Nem que sejam algumas horas, isso para mim já vale qualquer coisa. A próxima pergunta seria referente ao consultório. A senhora já respondeu que tem consultório próprio. E qual conselho a senhora daria para quem está querendo, quem vai querer no futuro, quem tem esse objetivo de abrir um consultório? E também se a senhora quiser comentar como que foi o processo para abrir o seu consultório. Então, como eu falei para vocês, eu comecei, né? Então, eu fazia pediatria, tudo no SUS. Daí eu comecei a atender em neonatologia, daí eu comecei a atender nessa clínica que era hora, né? Eu recebia por hora um valor pequeno, mas para mim valeu. E eu fazia pronto atendimento junto com um dia de consultório. Daí eu falei, nossa, curti, achei legal. Daí eu pensei, bom, não quero volume, quero qualidade. Foi quando eu aluguei uma sala com algumas amigas e comecei a atender. E daí depois, nesse lugar onde a gente está, convido inclusive vocês, se um dia vocês quiserem conhecer o nosso cantinho, ele é um lugar que são 2 torres, é grande, tem uma localização fácil, de fácil acesso, porque é perto do metrô. E daí o Álvaro falou assim, nossa, poxa, gostei desse lugar. Eu queria muito ter uma sala minha e uma sua aqui, vou procurar. O Álvaro, como bom planejador, ele procura, vê, enfim. Achamos depois de um tempo 3 salas, onde a gente acabou reformando e fez a nossa clínica, onde não se atende só pediatria, na verdade são 3 pediatras atualmente, 2 neonatologistas e uma gastro, e outras especialidades médicas, né? Desde GO, masto, infecto, vascular, uro, plástica. Eu acho que eu falei a grande maioria das coisas, se eu não esqueci nada. Mas a gente tem uma gama de amigos, então eu recomendo. Tem gente que fala, mas é bom trabalhar com amigo? Poxa, eu gosto. Também tem os problemas de você trabalhar com amigo? Também tem. Mas eu acho que eu vejo mais coisa boa do que coisa ruim, tá? Até porque eu sei a qualidade das pessoas que estão lá dentro. Hoje em dia tem uma coisa muito legal que, né, para quem não quer investir muito em gastar dinheiro, em construir um negócio, alugar um negócio, porque no começo o retorno é pequeno, tem esses coworkings, né, onde você não tem uma agenda fixa, você olha e fala assim, tá, eu quero atender uma vez por semana, tá bom. E daí você olha e fala, poxa, eu posso atender tal lugar, tal horário, 1 horinha? Pode, você paga por esse período. Isso é muito legal. Tem a parte boa que os custos ficam reduzidos, mas também não é uma coisa sua. Eu, quando fiz o meu, eu falei para o Álvaro, eu quero assim. Eu quero isso. Eu falei, a pediatria tem que ter uma cadeira de amamentação, porque onde já se viu? A pessoa vai amamentar numa cadeirinha? Daí ele falou, não, tá bom, a gente vai colocar. Tem que ter o cantinho das crianças brincarem, que a gente tenta também, não é tanto quanto eu gostaria, porque a gente sempre quer mudar, né? Toda hora pensa em coisas para melhorar, mas ele consegue ficar guardado, meio que escondidinho, e é um espaço família, e quando as crianças estão lá e vão ter o atendimento pediátrico, a gente tira os brinquedos, vira uma farra e tanto, sabe? Então, é tudo do meu jeitinho, isso é bom porque é meu. Então, eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu acho correto, e lá, cada detalhezinho tem uma coisa que a gente pensou para fazer. Então, vocês estão convidadas para conhecer, caso um dia queiram. Às vezes agora é muito cedo, mas talvez lá para frente. E o outro conselho seria isso, né? Tenha pessoas como mentores, né? Quando eu ainda cuidava dos residentes, eu falava, gente, você tem jeito de consultório, vai fazer, até porque as áreas mais de UTI, ela tem uma vida útil
pequena no sentido de você ficar muito esgotado, é muito cansativa, uma demanda psicológica, emocional muito grande. Falei, o consultório acaba sendo uma via de escape, e eu falava assim, vai lá tomar um café comigo, vamos sentar, você não consegue tomar café comigo? Senta, vamos conversar, convênio, não convênio, como é que cobra? Porque daí quando a gente sai do SUS, atendimento SUS, você não sabe cobrar, você acha que se alguém olhar e falar, ah, mas tá caro, daí você fala, ah, tá caro mesmo. E daí você fala, não, tem todo o seu estudo, né? Então, hoje a gente sabe dar o valor. Ter pessoas que te orientem e te ajudem. Tipo, eu tenho um grupo que eu falo para os residentes que querem participar, ou que foram meus residentes, que a gente criou de pediatras amigos. Então, casos muito desafiadores, perdão, a gente manda no grupo, todo mundo opina, fala, eu acho que é isso, acho que faz assim. Isso é muito enriquecedor também para mim, né? Então, é isso, é paciência e tutoria, né? Mentores aí para ajudar. Tá, e quanto, assim, costuma ser a sua carga horária semanal de trabalho, assim, mais ou menos? A gente sabe que a senhora tem filho, né? Como que ocorre, assim, essa conciliação do tempo, entre o trabalho e a atenção em casa com o filho, com o marido? Hoje tá tranquilo, eu fui até fazer a conta, eu falei, ai gente, acho que eu não trabalho só isso não. Porque eu trabalho em torno de umas 25 horas semanais, tá? Pouco mais, hora um pouco menos, enfim, mas já trabalhei mais que o dobro, e isso ia mais ou menos até meio do ano passado, que foi quando eu saí da Santa Casa, que eu estava lá de diarista, tá? Então, eu amava o que eu fazia, mas na hora que começou a bater essa questão nossa, não tenho tempo com a minha família, e daí não tenho tempo para mim. Daí eu reduzi, e daí nisso eu já encaixei tempos para atividade física. Hoje eu tenho, posso falar claramente para vocês que eu tenho 4 períodos que eu não mexo. Daí você fala 4 períodos? 4 períodos. Pode ser que um vá para o final de semana, mas são 4 períodos. Isso é importante, saúde mental, saúde física, tudo. Eu consigo levar o Dudu alguns dias na escola, assim como o Álvaro, né? Para mim isso é importante, a gente vai conversando. Eu passo pelo menos 1 a 2 tardes ali que eu tô perto dele, né? E levo ele para algumas atividades. Para o Álvaro, eu acho que eu tenho pouco tempo, mas porque eu acho que ele tem pouco tempo, eu já falei para ele. Mas ele está repensando um pouquinho os caminhos. Então, hoje em dia, eu tenho tempo no final de semana e nos feriados, que eu não tinha, né? Então, até o ano passado, eu tinha sempre um final de semana, pelo menos, comprometido, e tudo bem, gente, tudo bem. Eu falo que o problema não é trabalhar, o problema é o que você deixa de fazer quando você está ali no plantão, né? Então, eu deixo de estar com meu marido, com meu filho, ver ele crescer, eu deixo de estar numa festa de, sei lá, 80, 90 anos do meu avô. Então, são essas escolhas que aos pouquinhos fica puxado, né? Agora eu tenho um tempo principal dividido de uma forma mais equilibrada entre trabalho, família e pessoal, né? Então, hoje eu tenho esse equilíbrio, coisa que demorou bastante para eu conseguir. E como que funciona a pausa, né? O retorno ao trabalho é por conta dos cuidados com seu filho? Isso eu falei que era um tópico importante a gente conversar, afinal somos todas mulheres, né? Não sei se todas querem casar e ter filhos, ou mesmo sem casar ter filhos, isso é uma decisão pessoal, quem sou eu para julgar, né? Mas acredito que vale a gente saber e preparar o coração que a gente vai fazer um stop, gente. Isso é claro. O homem não passa por isso, né? Ele pode reduzir, mas o stop é a gente. Seja desde a gestação, onde a gente deve tirar um pouco o pé. Isso eu lembro que um dia eu estava conversando com a Álvaro, eu falava assim, nossa, eu adoro lá o outro lugar onde eu dava plantão no SUS, que eu era apaixonada, eu falava, adoro, é uma loucura, é uma insanidade, casos graves. E ele falou para mim, e você quer isso até quando? Eu falei, não sei, eu acho demais, isso é o que me deixa viva. Ele falou, tá, mas e na gestação? Aí você pensa, nossa,
E não é incomum, meninas, a gente ver mulheres que estão gestantes e que mesmo que não dão plantão à noite, mas para você ver o quanto isso é desgastante, a criança cursar com algum grau de restrição de crescimento. Isso eu cursei, eu fiz um repouso depois, mas não mudou muita coisa. Eu acho que eu sou pequena, o Dudu é pequeno, enfim, mas muita gente trabalha, daí começa a ter restrição de crescimento do feto. Daí você faz um repouso, ou pega leve, ou sai do plantão, o bebê começa a crescer. Então é importante a gente saber que as nossas escolhas como médicas impactam, né, na nossa gestação, né? E daí eu tive a sorte também, uma sorte mesmo, um privilégio de conseguir estar começando o consultório quando eu estava grávida, estava tudo indo mais devagarzinho, sabe? Então eu consegui ter, tristemente, 4 meses só de licença, mesmo sendo médica, pediatra, neonatologista, sabendo os benefícios, é o que eu consegui. Mas daí eu voltei para o hospital com 5, porque eu puxei um mês de férias, né? E para o consultório com 6. E quando eu voltei, eu consegui voltar meio período. Isso foi, para mim, fundamental. Tem algumas coisas que chateiam a gente, porque a gente vai ter que fazer escolhas, isso a vida inteira, mas às vezes quando você tem um filho é um negócio, pá, precisa ser agora. Mas é a melhor coisa da nossa vida, né? Em relação a, por exemplo, deixar de fazer o academicismo e a neonatologia muito linkada à parte de hospital, para mim foi difícil, mas eu consegui amadurecer essa ideia o ano passado, quando o Dudu já estava com 6 anos, então foi bastante. Até lá foi corrido, eu acho que eu me ausentei bastante, mas naquele momento eu ainda precisava para mim. Então o que eu recomendo para vocês, quando decidirem ter filho, se forem decidir, se tiverem seus parceiros, parceiras, enfim, para esse momento de decisão, é conversar, porque não é fácil, né? Não é fácil, é uma escolha difícil, e às vezes a gente deixa de lado. E quando a gente sai de um lugar, ou fala, eu vou dar um pezinho para trás, pôr um pezinho para trás, e depois eu volto. Às vezes seu lugar foi tomado. Ou te pioraram muito. No caso da neonatologia, algumas amigas falavam assim, eu voltei para a escala e me botaram numa escala muito pior. Tipo, para você largar. Porque eles sabem que quem é mãe, né? Apesar de ser uma pessoa muito mais multitarefas e incrível, na minha opinião, eu cresci muito mais do que eu era em qualquer momento da minha vida. Eu simplesmente ouvi amigas falando, nossa, eles fazem isso para que a gente largue, porque a mãe, às vezes, tem que se ausentar porque o filho está doente. Uhum. Aí você fala, o mundo é um pouquinho puxado. Mas isso está mudando, graças a Deus, e eu espero que vocês, se decidirem ser mães, consigam aproveitar 6 meses de licença. E é pouco, gente, é pouco. A gente quer ficar mais. Ao mesmo tempo que a gente quer voltar para trabalhar. Na verdade, eu queria virar 2, mas eu queria, sobretudo, conseguir ficar com meu filho. E eu consegui. Uhum. Que bom. Agora eu consigo mais. E para finalizar a nossa entrevista, a gente queria saber se tem algum episódio que a senhora viveu assim na sua profissão que foi muito marcante, assim, que a senhora vai se lembrar por muito tempo, assim. Eu acho que o que eu mais posso falar para vocês acabou acontecendo no consultório, e foi um menininho que eu, como pediatra, para ver a importância da gente, foi fazer um reflexo vermelho, que tanto se fala hoje em dia, e eu peguei um reflexo alterado num reflexo que sempre foi normal. E eu fiquei em pânico, repeti várias vezes na consulta, até me arrepia aqui. E eu pedi para a mãe ir no oftalmo, e daí o oftalmo, né, porque eu falei, tem que ir com urgência, tá alterado e não sei o quê. Enfim, esse menino tinha um retinoblastoma, ele passou por, acho que 5 quimioterapias locais, acabou não perdendo o olho, isso me deixa muito feliz, porque às vezes eles têm que fazer nucleação, e a princípio ele acompanha como uma doença que está controlada, né? Isso para mim não tem preço, né? Essa criança podia perder a vista, ter meta cerebral, ter um monte de coisa. Então, para mim, isso, poxa, você olha e fala, é um reflexo vermelho, né? Que talvez, se você não prestar atenção e não fizer, passa.
É que hoje em dia, com o Thiago Leifert, ele é muito mais influencer que eu. Então, ele vai lá e fala, olha, tem que ir no oftalmo, eu também mando. Mas, às vezes, pedir para ir no oftalmo e ir no oftalmo é uma coisa que demora um tempinho. Tá certo. Então é isso. Muito obrigada, doutora, pelo tempo. Muito obrigada. Desculpa falar tanto. Meninas, sejam sempre bem-vindas para conversar, mesmo quando vocês estiverem se formando, ou dúvidas de pediatria. Vitória, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada. A faculdade é muito enriquecedora, eu não queria escolher nada. Eu falo que eu queria ser, entre aspas, digamos assim, no 6º ano, aquela pessoa que estuda muito, né? E a gente sabe tudo de tudo, então a gente é médico valendo, é muito legal. Sim. Mas escolher depois é gostoso. A gente sabe que vão ter perdas, né? A gente não vai saber tudo de tudo, mas especializar é muito bom. E pediatria, para mim, é... Tá certo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.